Nós somos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Novo Agudo, aqui na rua Genésio José Ribeiro 535. O jardim que era tão florido só restou folha seca e espalhada pelo chão. A árvore vai florescer, o rio de Deus vai te encher, esperança pra ti. Eu gostaria de voltar ao livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo de número 11 até o versículo de número 16. E os irmãos que conhecem muito a história dessas duas mulheres, a Noemi e a sua nora chamada Ruth. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, e voltaram dos campos de Moabe e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, da geração de Ebimeleque, que era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhareis espigas atrás daqueles cujos olhos eu olhar a graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhes em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Ebimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: e quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã estava aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Versículo 18. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher outros campos, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegares, e irá após elas. Não deis ordem aos moços, que te não toques. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graças em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra
depois da morte do teu marido. E deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor galardoe teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas que vieste abrigar. E disse ela: achei eu graças aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não ceda eu nem ainda com uma das tuas criadas. Muito bonita a história que nos fala de uma família que saiu de Judá, ou melhor dizendo, de Belém, de Judá, saíram para peregrinar para os campos de Moabe, para buscar sustento próprio, porque houve fome em Belém, né? Eu disse ontem que Belém simboliza casa de pão, casa de alimento, né? E sustento. E nós sabemos que a fome e a pobreza, ela sempre vai existir. A pobreza e a fome, ela sempre vai existir. Ela sempre existiu, tá? Só quem acabará com a fome e com a pobreza só o Senhor. Fora disso aí, não tem como acabar, tá bom? Então, nós vemos aqui que esta família, que era Noemi e Abimeleque, saíram de Belém e foram para os campos de Moabe. E ali, levando também os seus 2 filhos, conheceram também mulheres moabitas. Os filhos se casaram com essas mulheres, né? E viveram um certo tempo. O marido de Noemi veio a falecer, Abimeleque. Ela ficando viúva, né? Depois faleceu também os seus 2 filhos, tá? Os seus 2 filhos, ficando agora as 3 mulheres, agora desamparadas, sem marido, sem um protetor, sem alguém para que pudesse trabalhar e sustentá-las, tá? E Noemi, uma mulher experiente, uma mulher crente em Deus, mulher de oração, ela aconselha agora as suas 2 noras a voltarem para as suas famílias, porque ela já estava de idade e não poderia mais dar filho para elas, para que elas pudessem se casar. Ainda que ela desse filhos, não haveria tempo, né, até ele se formar, ela já estaria bem de idade muito avançada. E nos diz a palavra de Deus que Orfa, ela ouviu o conselho da sogra e voltou para os seus parentes e voltou a adorar a deuses pagãos, que era de onde ela vinha. Eu posso ver aqui, como eu disse na noite de ontem, eu posso ver aqui Orfa como um crente que desistiu da jornada, desistiu da caminhada e voltou para o seu lugar de origem, voltou a adorar aos deuses estranhos. Mas eu vejo aqui Ruth como uma mulher com um propósito de não deixar esta caminhada. Ela havia conhecido um outro Deus. E por conhecer esse outro Deus, e amar a tua sogra, e ver o exemplo da sua sogra como uma mulher cristã, ela decidiu agora acompanhar a tua sogra. Ainda que Noemi insistiu para que ela voltasse para o teu povo. Diz a história que elas se abraçaram, choraram, e as duas ali chorando, né? Mas Ruth não desistiu de acompanhar a tua sogra. Nos diz aqui a palavra de Deus o seguinte, você que me acompanha: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que diz: eis que voltou a sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta
tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me insista para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. E me faças assim o Senhor. E outro tanto, e outra coisa, que não seja a morte que me separe de ti. Então eu vejo aqui um crente, um cristão convertido, que mesmo diante das dificuldades, ele não abandona o seu Deus. Eu vejo Ruth aqui representando uma igreja lutadora, uma igreja que procura avançar e não voltar para trás. E diz a palavra de Deus que ambas chegaram até Belém. Voltaram porque Noemi ficou sabendo que em Belém havia agora pão, havia alimento, e ela voltou, né? E já havia dito à sua nora que ali tinha um parentesco dela, ou melhor, de teu esposo Abimeleque, tá? Por nome de Boaz. E certamente Noemi agora ia procurar amparo, né, a Boaz. Diz que elas chegaram em Belém, logo a população conheceram Noemi, reconheceram ela, porque ela havia saído dali, era uma crente em Deus, era uma mulher de exemplo, e olhando para ela, e disse a todos que estavam ali, mas não é esta Noemi? E Noemi olhando para ele disse, não me chame Noemi, me chama de Mara, porque grande amargura me trouxe o Senhor. E ali passaram a morar ali juntamente Ruth e a tua sogra. Mas Noemi já estava de idade para trabalhar. Mas ambas fizeram um acordo. Ruth ia trabalhar e Noemi ficava em casa. Mas o trabalho que tinha ali era apanhar espigas de milho. Era colher espigas de milho. Aqueles milhos que caíam no chão, que ficavam para trás, tá? Já era de costume, era uma lei que o produtor, ele colhia uma parte do seu mantimento e deixava uma pequena parte para os pobres. E Noemi agora ia viver agora desses poucos que ficavam para trás. Tá? E nos diz a palavra de Deus o seguinte, no versículo de número 1 do capítulo 2, e tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso da geração de Abimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela lhes disse, vai, minha filha. Foi, e depois chegou a apanhar espiga no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Abimeleque. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus cuida daqueles que são seus. Na hora da provação, esperamos do Senhor, que o Senhor é o provedor de todas as nossas situações. E ali quando Ruth chega para apanhar espigas de milho, é uma história bonita, meus queridos irmãos, de uma sogra e uma nora. Eu vejo aqui a convivência dessas duas mulheres, eu vejo aqui a consideração pela sogra, e eu vejo aqui a sogra considerando a nora. É isso com você e a tua sogra? É isso com você e a tua nora? É isso que acontece? Esse vínculo de amor e de amizade?
de consideração, a Bíblia nos mostra essa história. E ambas combinaram. E ela saiu para apanhar espigas. E quando chegou ao lugar aonde apanhar espigas, caiu logo nas terras de Boaz, que era sobrinho, um parentesco de Abimeleque, o ex-esposo de Noemi. E nos diz a palavra do Senhor, que Noemi trabalhou ali durante um período, um dia ou 2 dias. Depois ela volta novamente a apanhar espigas. E Boaz vê aquela mulher, aquela moça, apanhando espigas junto com as outras. Eu não sei se ela estava separada das outras, mas diz que Boaz perguntou a um dos que é chefe dos seus trabalhadores, que mulher que era aquela? Quem era aquela moça? E ele disse, aquela lá se chama Ruth, que veio com Noemi para Belém. E contou a história. E a história comoveu a Boaz. Comoveu ele. Ele disse, olha, no lugar em que ela passar, vocês deixam cair mais espigas. Olha que história bonita. Deixa cair mais espigas de milho, para que ela possa colher e levar para casa. E ela ficou tão contente, né, que ela caiu aos pés de Boaz, né, agradecida por aquele ato, por aquele feito que ele havia feito. E quando ela chega em casa, ela conta para Noemi a história. Para nós terminarmos, para não prolongarmos muito, aí no capítulo de número 2, no versículo de número, ou melhor, no capítulo de número 3 e o capítulo de número 4, nós vemos aqui o final da história de Ruth e Boaz. Para adiantar para você, Ruth, ela se casa com Boaz. Deus entra com providência. Deus abençoou a tua serva. Deus honrou a tua decisão de não deixar a tua sogra, de não deixar o Deus, o mesmo Deus de Noemi. Ela prosseguiu. Que isso também sirva de um exemplo para você. Não abandone a Deus. Não deixe a Deus para nada. Ainda que as lutas são muito grandes, ainda que as provações são muito grandes, jamais volte para trás. Não vá adorar o mesmo Deus, um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus que não fala, um Deus que não se move, mas adora um Deus verdadeiro, um Deus que tudo vê, um Deus que entra com providência. Amém? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.